Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Damasceno, né? Juntamente com a minha colega Vitória, nós vamos estar com vocês aí nos próximos meses do ano. Nós somos os novos estagiários da professora Késia, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, né, a respeito das funções inorgânicas, mais especificamente sobre os ácidos, né? Essa videoaula vai estar disponível para vocês basicamente como uma revisão, né? A prova está chegando, mas além disso é necessário que vocês estejam com todas essas, né, com esses conceitos, com tudo que já foi estudado sobre esse assunto, bem esclarecido na cabeça de vocês, né? E aí, a gente vai começar um pouquinho, a discutir um pouquinho hoje sobre os ácidos, tá, pessoal? E eu achei interessante trazer uma questão muito comum, acredito que no cotidiano da maioria de vocês, se não de todos, né? Tenho certeza que você já deve ter escutado assim: nossa, eu fiz esse molho de tomate, mas ficou muito ácido. Ou ouvi assim: eu chupei aquela laranja, mas estava muito azeda, estava muito ácida. E isso se dá, pessoal, pelo fato de que existem tantos compostos, né, ácidos no nosso cotidiano, que mesmo pessoas que não tenham tanta propriedade assim, né, ou não tenham tanto conhecimento do que são os ácidos, utilizam dessas expressões, né? Como, por exemplo, quando a gente come aquelas frutas cítricas, né? O limão, a laranja, a maçã, e aí ficam aquelas aftazinhas na nossa boca de presente, né? Essas frutas, elas contêm o ácido cítrico, tá? O vinagre de cozinha, por exemplo, né? Contém o ácido acético. As baterias de automóveis contêm o ácido sulfúrico, H2SO4. Esse é bem queridinho, né? E, assim, queridinho no sentido de ser bem conhecido, né? Pela maioria das pessoas. E um dado muito importante sobre o ácido sulfúrico, pessoal, é que ele é muito utilizado em atividades industriais. E aí costuma-se dizer que quanto mais um país utiliza o ácido sulfúrico, né, quer dizer que ele é bem desenvolvido, né, tecnologicamente, né, industrialmente. E é interessante também que a gente faça uma definição desse, né, do que é o ácido. Arrhenius, ele vai definir o ácido como um composto, né, que em solução aquosa vai se ionizar, né, e vai produzir como íon positivo apenas cátion e hidrogênio, né, ou seja, H+. Tá, professor Damasceno, mas como assim vai se ionizar? O que é isso? Eu não lembro. Calma, cara, eu te explico agora. Quando acontece a ionização, eu tenho um composto, né, em solução aquosa, como vocês podem observar aqui na tela. Esse composto, né, em solução aquosa, a água vai quebrar esse composto, essa molécula. E aí vai separar H+, né, o meu cátion H+, do meu ânion negativo, né, o meu cátion positivo, o meu ânion negativo. No caso aqui, por exemplo, eu coloquei o HCl, que é o ácido clorídrico em solução aquosa, e a água quebrou né, a minha molécula de HCl. E aí eu tenho o meu H+ para um lado, basicamente, né, para que vocês entendam, e separado do meu ânion Cl-, meu ânion cloreto, tá? Há também uma classificação dos ácidos que ajuda com que vocês entendam, né, mais sobre os ácidos. Primeiro, a gente vai classificar esses ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, né? Nós teremos os monoácidos, né, onde quando acontecer a ionização, a molécula ela vai produzir apenas o H+, né, como o HCl, o HNO3, entre outros. Teremos também os diácidos, que durante a ionização, né, quando acontecer a ionização, essa molécula vai produzir dois H+, como H2SO4, H2CO3, e teremos também os triácidos, né, que na ionização essa molécula vai produzir 3H+. O H3PO4 é um exemplo e o H3BO3 é outro exemplo. E aí é interessante, eu coloquei aqui para que vocês observem uma consideração muito importante, né, que diz o seguinte: os ácidos com dois ou mais hidrogênios ionizáveis são denominados poliácidos, ou seja, a partir dos diácidos, né, todos esses ácidos, triácidos, enfim, eles serão denominados poliácidos, tá, pessoal? Outra classificação muito importante é de acordo com a presença ou não de oxigênio, tá, pessoal? Ou seja, quando eu tiver perdão, quando eu não tiver oxigênio, né, no meu composto, na minha molécula, eu vou classificar como hidrácidos, né? Como HCl, HBr, né? Quando eu tiver oxigênio no meu composto, eles serão classificados como oxiácidos, tá, pessoal? Eles vão apresentar átomos de hidrogênio, né,
na sua composição, como HCl, o H2CO3, tá? H2NO3, perdão, HNO3. E vamos classificar também esses ácidos de acordo com o grau de ionização. Quando eu tiver, né, um grau de ionização maior ou igual a 50%, eu vou ter um ácido forte. Quando eu tiver um grau de ionização, né, menor que 50%, eu vou ter um ácido moderado. E quando, né, o meu ácido for fraco, o meu grau de ionização ele vai ser menor ou igual a 5%, tá, pessoal? Eita, professor, agora embaraçou tudo. Como assim grau de ionização? Não lembro disso, não. O grau de ionização ele é dado né, por essa letrinha alfa, e a gente vai calcular ele, né, pela razão do número de moléculas ionizadas, né, dividido pelo número de moléculas dissolvidas vezes 100. E aí eu vou ter o meu grau de ionização, tá, pessoal? Não é difícil de calcular. E aí nós temos também a formulação dos ácidos, né, pessoal? E aqui é interessante que vocês observem o seguinte: para eu conseguir formular os meus ácidos, né, é interessante que eu observe que a carga total positiva dos H+, né, ela deve anular a carga né, total do radical negativo, né? Ou seja, com uma carga anulando a outra, a minha molécula ela vai ficar eletricamente neutra, como vocês podem observar aqui, né? A gente colocou, né, o meu ânion radical, né, ácido representado pela letra A, né? E a gente vai colocar a sua valência como menos X, como se fosse um valor qualquer, tá, pessoal? E aí vocês podem observar que uma carga vai anular a outra e vai formar esse HXA, né? Onde normalmente esse X vai ser menor ou igual a 4, tá, pessoal? E aí nós temos também a nomenclatura dos ácidos, pessoal. Os hidrácidos, né? Para os hidrácidos, ressaltando que os hidrácidos são compostos que não têm oxigênio, tá, na sua composição, nós vamos obedecer a seguinte regra para, né, a nomenclatura deles. Nós vamos colocar o ácido mais o nome do elemento e o sufixo hídrico. Por exemplo, HF, ácido fluorídrico, né? Eu vou ter um hidrogênio e um flúor. O HCl, que é o hidrogênio e o cloro, eu vou ter ácido clorídrico, né? Essa é bem simples. Já para os oxiácidos, pessoal, é interessante que vocês se atentem um pouquinho mais, porque é um pouquinho mais complexo, né? Para que a gente, né, realize essa nomenclatura dos oxiácidos, é interessante que a gente, né, observe, se atente ao NOx do átomo central, né? Como, por exemplo, quando o meu NOx for mais um ou mais dois, por exemplo, o NOx do átomo central, eu vou ter o prefixo hipo, né? O ânion como infixo e o sufixo oso. Vamos ver um exemplo? Aqui do lado, por exemplo, a gente vai ter o HClO, né? O NOx do átomo central é mais um, né? Aí a gente vai ter ácido, né? O prefixo hipo, o infixo, né, do ânion cloro, clor, e a terminação, né, o sufixo oso. E assim por diante, tá, pessoal? O ácido cloroso, né, com o NOx do átomo central mais 3, o ácido perclórico, né, que vocês podem observar que o NOx do átomo central é mais 7, e assim sucessivamente, tá? Então, é basicamente isso, né? Os pontos principais que eu queria que vocês se atentassem. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato com a professora Késia, né? E também comigo. E até a próxima aula, né? Na próxima aula eu vou abordar, né, sobre os sais. E até mais, pessoal.